O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Estamos no capítulo 19, dos versículos 45 ao 48, dentro do sacrifício da missa. Estamos vendo esse Evangelho de São Lucas, onde eu tenho dito para vocês que Jesus ele está fazendo uma caminhada, chamada Última Semana de Jesus, onde ele sai lá da Galileia com um firme propósito. Agora chegou a hora de passar desta vida para outra. Eu preciso me oferecer em sacrifício pela salvação da humanidade. E ele vem, como ontem eu narrei para vocês, né? Sai da Galileia, passa pela Samaria, chega em Jericó, ali converte Zaqueu, cura o cego Bartimeu, ele sobe o monte, indo para Jerusalém. Ontem eu dizia para vocês que essa caminhada de Jericó para Jerusalém é ali que tem a passagem onde Jesus narra, conta a parábola do bom samaritano. Eu disse que ali hoje em dia tem uma pousada, que é uma igreja onde os peregrinos costumam ir lá também. Ainda não está tão frequentado, porque ainda não foi tão divulgado. Mas é um lugar de peregrinação também. Mas eu recordava para vocês que foi uma parábola, esse fato não aconteceu. É uma parábola. Aí eu falei que, caminhando para frente, passa-se essas duas vilas, essas duas cidades, Betfagé e Betânia, e se chega ao Monte das Oliveiras. E foi ali do Monte das Oliveiras que Jesus olha para frente, onde tem um outro monte, onde está a cidade de Jerusalém, e ali ontem ele chorou. Então, continuando a caminhada, Jesus desce o Monte das Oliveiras, ele passa por aquele vale chamado o Vale de Cedron. Lembremos que quando ele estava naquela noite lá, onde ele instituiu o sacramento da Eucaristia, lá no cenáculo, né? Ele desce e passa pelo Vale do Cedron, ele desce, passando pelo Vale do Cedron, sobe o Monte das Oliveiras e ali ele sua sangue. Aí Judas vem, beija, aí ele é levado de volta. Então, lá na frente, Jesus olha, ele vê a cidade santa. É interessante que os guias, né, eles falam para nós que existe uma tradição entre os judeus, se é verdade eu não sei, mas que é muito interessante. Então, esse monte que está à frente, tá aqui, o Monte das Oliveiras, à frente está o Monte de Sião, é chamado Monte Sião, que é o lugar onde está o Templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. É o Monte Sião, a chamada cidade de Davi. Então, eles falam que nesse monte, lá no início,
foi o lugar onde Deus plasmou o homem do barro e ali criou o homem, nesse monte Sião. Aí fala-se também que é nesse monte que depois deu-se o nome de Monte Moriá, lá no passado, no tempo de Abraão. Foi ali que ele subiu, levando Isaque para o sacrifício, nesse Monte Sião. E foi nesse monte que o Templo de Jerusalém foi construído por Salomão. Aqui o tempo não dá aqui, se o tempo desse, eu ia narrar um pouco também como é que é o templo, como é lá dentro do templo. Mas o tempo não dá. E foi nesse mesmo monte, aonde o templo foi construído, e o sacrifício era oferecido, que um pouco mais acima, no tempo de Jesus, né, fora da cidade, foi ali que Jesus foi oferecido em sacrifício. É lá que está o Monte Calvário. Então, essa é a visão que se tem do Monte das Oliveiras, quando nós olhamos lá para frente e vemos a cidade santa de Jerusalém, o templo onde o sacrifício era oferecido. E foi dedicado o Monte das Oliveiras que Jesus olha e chora. Ontem ele chorou. Hoje ele entra no templo de Jerusalém. E ali Jesus se depara com uma situação muito triste. Quando Davi pensou em construir o templo, Deus disse que Davi não podia construir o templo porque ele já tinha matado muitas pessoas. E esse templo foi construído pelo filho dele, Salomão. Lá no livro das Crônicas, quando nós lemos, nós vemos esse aspecto da construção do templo de Jerusalém. Só que quando Salomão construiu, ele, no dia da dedicação, né, no dia da consagração do templo de Jerusalém, aí Salomão entra, aí ele reza. Aquela oração que está ali em cima, no Pai das Misericórdias, ali logo na entrada, né? Que aqui nesse local seja um lugar de oração e que toda oração que seja pedida chegue ao céu. Então estava lá. A intenção do templo foi essa, a casa de Deus. O que é que o homem vai fazer na casa de Deus? Estar com Deus, dialogar com Deus. E ali oferecer a maior oração de todas, que é o sacrifício. Então, um animal era levado e era oferecido em sacrifício em expiação dos nossos pecados. Como é que era o templo? Acho que vai dar para eu falar assim de um modo geral. Acho que ainda dá para eu falar. O templo, quando você entrava ali no templo, você de um lado se encontra um altarzinho, onde tem os pães da proposição. Esses pães são aqueles pães que se lembrava, recordava, quando o povo estava lá no templo, lá no deserto e sentiu fome. É interessante que quando Jesus está lá no templo, ou lá na Galileia, né? E ele fala, eu sou o pão da vida, ele está recordando aquele pão, aquele maná. Aquele maná que é colocado dentro do templo para recordação do alimento que o pessoal teve quando teve fome no deserto. Aí Jesus fala, eu sou o pão da vida. Do outro lado tem a menorá, aquele candelabro de 7 pontas que clareava o templo. Você lembra que Jesus fala, eu sou a luz do mundo? Estou lembrando aquela luz que estava ali no templo. Então, ali no templo tinha o local do oferecimento, o altar, onde o sacrifício era oferecido.
Então, o animal era colocado lá. Caminhando por dentro do templo, ele era dividido em duas partes. O santo e o santo dos santos. Entre o santo e o santo dos santos, no meio tinha um altarzinho onde se oferecia o sacrifício do perfume. Esse perfume era colocado, né, na parte da manhã e na parte da tarde. Lembremos de Zacarias. Quando ele estava lá, que o anjo Gabriel apareceu, ele estava oferecendo essa oração do perfume, né, que sobe, o incenso que sobe para o coração de Deus, onde a oração é ouvida, né? Interessante que naquele dia a oração dele foi ouvida, né? Isabel não podia gerar, e naquele dia São Gabriel veio dizer para ele que ele seria pai e ela seria mãe. E ali tem uma divisória, né? Onde tem uma... Como é que chama, meu Deus? Às vezes me some a palavra. O véu, o chamado véu do templo. Lembram-se quando Jesus morre na cruz? O véu do templo se rasga. Porque esse véu separava o lugar dos santos do lugar dos santos, onde estava a Arca da Aliança. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá para oferecer o sacrifício por todo. Era lá que estava a Arca da Aliança. Então estava ali a separação, né? Só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. A descrição do templo é mais ou menos isso. Então, quando Jesus ele vai no templo, aonde é a casa de Deus, e aonde o sacrifício deve ser oferecido, estava lá os cambistas trocando a moeda sagrada pela profana, ou melhor, o contrário, né? Os homens chegavam lá com aquela moeda profana, a do dia a dia, porque tinha que ter a moeda sagrada, e fazia a troca. Os cambistas, por isso que fala os cambistas, né? Que faziam essa moeda, essa troca. E, me desculpe eu usar a expressão, virou um bordel a casa de Deus. Se preocupavam mais com troca de dinheiro, os pombos que estavam lá, que eram oferecidos, aquela bagunça. A casa de Deus já não estava mais virando a casa de Deus, é como Jesus fala, é um antro de ladrões. Na casa de Deus se vai para rezar. Na casa de Deus se vai para oferecer o sacrifício em expiação dos pecados. A casa de Deus não é lugar de festa, não é lugar de bagunça. Então Jesus não suportou aquilo não, pegou o chicote e soltou mesmo nas costas. E aqui diz que depois ele voltou e ficou ali, né? E ele continuou ensinando. E os homens, está vendo? As autoridades religiosas querendo matá-lo. Ele não foi para lá para morrer? Foi para lá. Já estavam planejando tudo. Depois Judas vai lá e tem uma conversinha com eles e planeja tudo como deve fazer. A casa de Deus, meus irmãos, é a casa de oração. Lá tem o altar, onde Jesus é oferecido em sacrifício. O altar é Cristo, por isso que quando o sacerdote entra, ele beija o altar. O sacerdote, ao entrar, ele tem que beijar o altar, que é Cristo. Vou até brincar, né? O sacerdote beija o altar. É o altar que ele deve beijar, que é Cristo. É o lugar onde é oferecido o sacrifício perpétuo, único, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou até olhando aqui para o altar. O centro da igreja é o altar. Se você entrar numa igreja e não tiver altar, ela é protestante.
A igreja dos protestantes, que é a igreja, o templo deles, sei lá como é que pode dizer. Só tem um ambão. Eles só ficaram só com a palavra de Deus. Tudo deles é a palavra. Tem palavra, palavra, palavra. Não oferece o sacrifício que Jesus disse que é para ser oferecido todos os dias. Do nascer ao pôr do sol, o sacrifício do Senhor deve ser oferecido. Está lá escrito, já que é na Bíblia, né? Do nascer ao pôr do sol, o sacrifício deve ser oferecido. Até que ele venha, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, que o sacrifício do Senhor deve ser oferecido. Até que ele venha. E graças a Deus a Igreja Católica, sabendo disso, faz isso todos os dias. O sacrifício nunca para. Nunca para. Eu estou celebrando essa missa agora, já tem um padre em qualquer parte do mundo que já está começando uma. Tem outros que estão agora no ato penitencial. Tem outros que estão lendo o Salmo. Não para o sacrifício. Se o sacrifício da missa parar, o diabo cria uma força de destruição. Ele só não consegue nos destruir por causa do sacrifício de Jesus, que é oferecido segundo por segundo, minuto por minuto, por décimo de segundo, e aí vai. Não para o sacrifício do Senhor. E não vai parar até que ele venha na sua glória. E isso precisa ficar bem claro para todos nós. O único dia que não acontece o sacrifício da missa é na sexta-feira da paixão. Mas é interessante, né, que aqui, o que aqui nas horas nossas poderia ser a sexta-feira, lá no Japão já é o sábado. Então, de uma certa forma, parece que não para do mesmo jeito. Questões de fuso horário, né? Não para. A missa não pode parar. Imagine o que Lutero fez. Acabou com a missa. Ele acabou com a missa com os seguidores dele, mas a missa não parou. E não vai parar. Nunca vai parar. E quando nós vamos à casa do Senhor, a primeira oração que precisa ser oferecida, que é a maior oração de todas as orações, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora em Medjugorje, ela fala que quando nós vamos para a missa, nós devemos ir já nos preparando desde casa para o que vai acontecer. A renovação do sacrifício do Senhor. O Calvário, o altar é o Calvário, aonde Jesus morreu e deu a vida. Quando nós vamos à missa, nós vamos para o Calvário, nós vamos estar com Jesus. Por isso que nós não podemos confundir sacrifício de missa com festa, meus irmãos. Não dá. Não combina. Quando Jesus estava na cruz, não tinha festa em volta dele, não. Não tinha ninguém dançando, mulher dançando e rodando e fazendo um monte de coisa. Estava lá o Senhor morrendo e a mãe chorando. O Senhor se oferecendo e a mãe se oferecendo. No Calvário tem dor. No Calvário tem morte. No Calvário tem sacrifício. No Calvário tem oferecimento ao Pai do Filho, o Filho se oferecendo ao Pai pelos nossos pecados. É isso que está no Calvário. A missa é a renovação do Calvário, do sacrifício de Senhor no Calvário. O altar é o lugar do Calvário, é a morte de Jesus na cruz. Infelizmente, por culpa nossa,
de não explicarmos o que deve ser explicado, de não ter ensinado o que deve ser ensinado. Olha como é que está agora. As pessoas vão para a missa e já não sabem mais o que é que vai acontecer lá. Os namorados ficam namorando dentro da igreja, a missa está acontecendo, o celular está ligado, aí você vê a pessoa pegando o celular para conversar com alguém, enquanto a missa está acontecendo. Uma bagunça. Já não é mais casa de oração, não, é lugar de profanação. Esses dias me enviaram uma notícia que numa cidade aqui no Brasil, uma mulher entrou na igreja, foi lá, sentou-se em cima do altar, tirou uma foto e mandou. Não sei se é Instagram ou Facebook. Eu não sei diferenciar muito, porque eu não mexo com essas coisas. E nem quero mexer, e não tenho intenção nenhuma também. Mandou. Aí o padre, graças a Deus, muito zeloso, mandou um recadinho para ela e disse que ia processá-la. Profanou o altar de Deus, o lugar do sacrifício. Ela que não se arrependa, não, meus irmãos. Ela que não se arrependa. Tirou a foto, me parece que estava com um cigarro na mão e uma cerveja. Não sei como é que foi aquilo. Ela que não se arrependa. E precisamos rezar pelo arrependimento dessa pessoa. Porque o altar não pode ser profanado. O lugar aonde Deus se oferece pela nossa salvação. Sacrifício. Ou é ateia, ou é protestante, porque os protestantes é isso que eles fazem. Dizem que a Igreja Católica é uma Babilônia. Usam nomes que não dá nem para falar aqui. E acham que estão louvando a Deus por causa disso. Porque está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Não está na Bíblia e não está na Bíblia. E a ignorância de muitos católicos, porque não estudam, não vê as coisas, acabam entrando nessa onda também. A casa de Deus é o lugar do sacrifício. Jesus é oferecido. Ele sai lá de Jerusalém. O melhor, a missão dele foi essa, né? E o Verbo divino se encarnou, porque Deus é Espírito. Como é que Espírito vai ser oferecido? Precisava de uma carne. E o Verbo se encarnou e habitou no meio de nós, para que essa carne dele, que não é simplesmente dizer, o Verbo se encarnou. Ele se encarnou para se oferecer, porque a carne dele, pura e santa, porque a nossa, sem pecado ele, porque o animal que deveria ser oferecido, deveria ser assim. Por isso que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que era oferecido, já não é mais aquele Cordeiro, agora é Ele, é o próprio Deus que se fez carne. Na sua humanidade Ele se oferece. Aí é uma bagunça. A igreja virou lugar de bagunça, gritaria, falação, e não sei o quê, e vai para lá, e vem para cá, e não sei o quê, e a pombinha que levantam, e a menina que entra toda enfeitada, e todo mundo fica olhando o enfeite daquela menina. É uma bagunça, meus irmãos.
É uma bagunça. E o altar que precisa estar em evidência, sai-se da evidência e as pessoas ficam na frente, sambando, dançando, trazendo pai de santo, mãe de santo, tudo para a igreja. Teve um sacerdote que numa determinada cidade aqui do nosso país, da nossa nação, chegou um pessoal lá dessas religiões, de outras religiões, cada um vai servir na sua. Aí querendo entrar na igreja católica para vir e fazer as coisas dele dentro da igreja. E o padre disse, não, vocês não vão entrar aqui, não, aqui é a igreja católica. Não, mas nós costumamos fazer isso aqui vocês não entram. E ainda queriam processar o padre. Todas as religiões precisam se encontrar com Cristo. Mas não é outras religiões vêm para a igreja para fazer profanação dentro da igreja. É uma bagunça. Foi assim que Jesus fez, está vendo? Chicoteou. Quando você vai para a missa, você tem noção que você está indo para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é oferecido pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Você tem noção disso? Quando você vai para a missa, você vai com que pensamento? O que é que está na tua cabeça quando você vai para a missa? Até os animais, não tenho nada contra os animais. A pessoa está trazendo os animais para a missa. Agora vão dizer que eu não tenho o Espírito de São Francisco, eu tenho de Jesus Cristo. E aqui é o sacrifício do Senhor, que não é lugar para trazer animais. No templo do Senhor, quem entra são pessoas para oferecer sacrifício. Agora, se o sacerdote quiser abençoar os animais, vai abençoar lá na praça. Mas por quê? Ignorância. Não estudamos mais. Eu estou falando para os católicos. Aí vai se desviando daquilo que é a essência da casa de Deus. Aí vai se colocando outras coisas e nós vamos... É isso que Satanás quer. Satanás quer que você, todos nós, nos desviemos daquilo que é a essência da casa de Deus, que é o oferecimento de Jesus da cruz pela nossa salvação, para nós esquecermos que Jesus está sendo oferecido o sacrifício e nós fazemos outras coisas. Aí a gente faz um monte de coisa. E o essencial fica de fora. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o sacrifício dele é oferecido pela nossa redenção. Eu pergunto de novo para você, quando você vai para a missa, você vai com que pensamento? Você vai com aquele espírito de entender que o nosso Senhor está sendo oferecido em sacrifício pela nossa redenção? Ou você vai preocupado com algumas coisinhas que você tem, ou você vai lá para se encontrar com seu namorado ou sua namorada, ou você está indo lá para fofocar e falar mal da vida dos outros, ou você vai lá para quê? O que é que você vai fazer quando vai à missa? Ah, não, eu vou para comungar. Então, tudo bem. Mas muito mais do que comungar, precisamos lembrar que é o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus que está sendo oferecido. Isso é o mais importante. Se você não for à missa com essa expectativa, você vai fazer um monte de coisa, menos estar lá, se entregando em sacrifício junto com Ele, pela nossa redenção.
Por isso que a missa é a maior oração que podemos fazer. Queres rezar pela conversão dos seus? Vão à missa. Queres rezar pela sua salvação? Participe da missa. Quer que Satanás saia da tua vida? Vá à missa e participe bem da missa. Queres isso, queres aquilo? Vá à missa. Queres ir para o céu? Vá à missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.